Muito boa tarde a todos. Hoje vamos estar a analisar aquilo que é um excerto do programa do Miguel Morgado, o Torto e Direito, e vamos olhar para a parte em que ele fala sobre o militante do Partido Socialista que tentou, não queria estar a usar esta palavra, mas as pessoas que estavam na Marcha pela Vida, utilizando um coquetel Molotov. A sorte foi que o coquetel Molotov não acendeu e, portanto, vamos estar aqui a ver a opinião de Miguel Morgado sobre o assunto. E quem está no inferno, Miguel? Bem, agora está Nelson Vassalo, porque agora sabemos a identidade do perpetrador do atentado lá na manifestação contra o aborto. Nós sabemos finalmente a identidade dele, sabemos que ele é militante do PS. O PS agiu em conformidade, abrindo um processo disciplinar que pode levar à expulsão deste militante e evidentemente que ele tem de ser expulso. Há agora prepara-se uma acusação por crime de terrorismo, e para as pessoas perceberem, é crime de terrorismo na lei portuguesa, um crime de intimidação, para além de tentativa de homicídio, etc., de intimidação de um grupo de pessoas, e era exatamente isso que ele queria fazer, mas eu queria chamar a atenção para isto. Ele alega algo diferente. Não, ele não alega que não quis intimidar, ele alega que não quis assassinar os bebés e as pessoas que receberam com a gasolina em cima, que só queria... Até porque nem sequer poderia alegar que não quis intimidar ou algo mais grave, porque estamos a falar de um coquetel Molotov, portanto algo que se por acaso tivesse acendido naquela situação poderia levar à morte de muitos participantes daquela manifestação, daquela marcha, como quiserem chamar. Incendiar as escadas da Assembleia da República no meio de uma multidão. Mas ele não pode negar que queria intimidar aquelas pessoas. Sim, claro. Não, é que isso temos que perceber isso imediatamente. Isto foi um crime político. Isto é um homem que não tolera que outros tenham opiniões políticas diferentes dele e, portanto, está disposto a utilizar a violência, seja para matar diretamente, seja para intimidar pelo terror, as pessoas que não pensam como ele. Mas, quando eu falei pela primeira vez aqui do atentado, pensava-se até que ele era apenas um membro de um grupo anarquista. Foi, na altura, essa contra-informação que puderam circular, não sei quem é que pode circular. Na verdade, ele é militante do Partido Socialista. E eu, na altura, disse assim, sem saber que ele era militante do Partido Socialista, disse assim, que isto era uma grande lição para a linguagem e o discurso que havia também no PS, eu disse isto na altura, de extrema violência contra os grupos, neste caso, nomeadamente, os grupos que são críticos do aborto. Ao tratar sistematicamente as pessoas como fascistas, como trogloditas, o que as pessoas estão a fazer é, na cabeça de pessoas como este desequilibrado Nelson Vassalo, alimentar precisamente uma ideia de ódio e de aniquilação. Portanto, há muitos deputados Isto que o Miguel Morgado está a dizer, obviamente que tem razão, mas isso não é só no tema do aborto, é em outros temas relacionados à política. Estamos a falar de a janela de Overton em Portugal, ou seja, mediaticamente aquilo que é aceito dizer e aquilo que não é aceito dizer em Portugal é muito virado para a esquerda, ou seja, é muito mais aceito pela população média alguém muito mais à esquerda dizer a sua narrativa do que propriamente alguém à direita. É muito mais facilmente aceite que alguém à esquerda diga que é comunista do que, por exemplo, alguém à direita que diga que é a favor do mercado libertário, que é a favor de uma ideologia conservadora. Mas isso é fruto daquilo que foi a nossa ditadura, porque nós, neste caso em Portugal, fomos produto ou viemos de uma ditadura de direita e, portanto, como viemos de uma ditadura de direita, aquilo que acontece é que existe uma rejeição à direita naturalmente. Isso não acontece nos países, por exemplo, do leste europeu, falando, por exemplo, na Hungria, que é um tema que está muito badalado agora, porque tiveram as eleições agora, onde Peter, por acaso, venceu Viktor Orbán, mas o que é facto é que a esquerda continua minoritária a um nível absurdo que nós cá em Portugal não poderíamos sequer imaginar, ou seja, a rejeição da esquerda nos países de leste, e falando agora mais especificamente da Hungria, que teve eleições lá está há pouco tempo, é muito grande porque tiveram a União Soviética, e nós tivemos a ditadura de Salazar, que, como era mais ligada à direita, existe uma maior rejeição desse lado por esse motivo. E, portanto, existindo esta rejeição, que é muitas vezes não só de pessoas nas redes sociais, mas também dos próprios deputados que estão na Assembleia da República, e Miguel Morgado vai agora referir aqui mais à frente alguns nomes, por exemplo, o Pedro Costa, o filho do primeiro-ministro, do ex-primeiro-ministro, aliás, António Costa, que falava frequentemente com este Nelson Vassalo no Twitter e nas redes sociais. Portanto, são pessoas que são aceitos na comunidade, que estão nestes grupos de pessoas que, não queria estar a dizer mais importantes, mas enfim, que têm alguma função neste que é o meio mediático, estão efetivamente presentes no que é esse meio e depois têm estas atitudes que aparentemente não são tão condenáveis como é, por exemplo, alguém de direita. Se alguém de direita tivesse feito isto numa manifestação, por exemplo, sobre a habitação, seja uma manifestação do Bloco de Esquerda, do PCP ou até dos dois, acredito que a rejeição seria muito maior, e é precisamente por causa disso. Do PS não são militantes.
deputados do PS e outros dirigentes do PS, por exemplo, que andavam em amena cavaqueira com este homem no Twitter, a trocar piadinhas precisamente sobre os seus inimigos, os seus inimigos políticos. Pedro Costa, por exemplo, o filho de António Costa, andava a trocar essas mensagens com este cavalheiro. Mas há outros deputados, jornalistas aliados ao Partido Socialista, que durante anos fizeram este discurso contra estas pessoas. Estas pessoas são portuguesas que gozam de uma prerrogativa do Estado de Direito, liberdade de expressão. Mas isso não pressupõe atos de violência. Ora bem, é isso que eu estou a dizer. Há uma grande diferença, Miguel. Um discurso que se radicalizou, claro, mas um discurso que nós não podemos dizer, relativamente à extrema-direita, que um discurso xenófobo leva as pessoas a alimentar ódio contra os estrangeiros, não podemos fazer esse discurso e depois dizer que à esquerda, isso já não há problema nenhum se houver uma radicalização e um discurso violento. Discurso violento na extrema-esquerda, discurso violento na extrema-direita geram violência política. E isto dá para os dois lados, ou seja, estamos a falar de um Estado de Direito em que nós efetivamente vivemos, portanto, alguém de esquerda pode efetivamente dar a sua visão sobre o mundo ou sobre a sociedade como quiserem, e alguém de direita pode fazer exatamente o mesmo. Em termos constitucionais, aquilo que acontece é que não podem existir partidos fascistas ou partidos que perfilem ou que defendam aquilo que é a ideologia fascista. Não acontece o mesmo com os comunistas, até porque temos na Assembleia da República um partido comunista português, mas a realidade é que sem ser esse ponto do fascismo existe Estado de Direito, existe liberdade de expressão em toda a linha. Vida da direita e da esquerda. Em Portugal só se falava de um, e este caso é importante para nos chamar a atenção de que são os dois extremos que provocam violência política e dão cabo da nossa democracia. Pronto, isto foi um excerto daquilo que foi o programa de Miguel Morgado. O programa do Miguel Morgado, no final, tem estas mini rubricas, se quiserem, como eles lhe chamam, que portanto é o purgatório, o inferno, que foi o que assistimos agora, sobre temas específicos, e portanto se quiserem ver o programa na íntegra está na SIC Notícias e portanto podem ir lá assistir, como é evidente. Mas eu quis trazer este assunto aqui porque acho que é importante, acho que é um assunto importante no sentido em que as pessoas de esquerda têm muito mais liberdade para dizer aquilo que querem e que dizem do que provavelmente as pessoas de direita. Outro ponto que também não referi é, por exemplo, a própria revolução do 25 de Abril. A própria revolução foi feita por pessoas centristas, é verdade, mas também foi feita por muitas pessoas extremistas, neste caso de esquerda, que queriam outra ditadura, mas do outro lado, ou seja, queriam derrubar Salazar, mas não era por quererem a liberdade, era porque queriam a mesma ditadura, ou uma ditadura, vamos lá, reformulada, mas desta vez de esquerda, e isso não aconteceu porque existiram pessoas centristas, entre as quais as mais famosas, obviamente, Mário Soares, que impediram que isso efetivamente acontecesse. Mas a realidade é que a narrativa continua por aí e podemos olhar para as televisões. O Miguel Morgado é um caso à parte, porque sem ser isso, a maioria dos comentadores, eu diria 80% ou 90%, são ligados à esquerda. Apesar de termos um parlamento com maioria de direita, não existem quase comentadores nenhuns que sejam considerados, por exemplo, do Chega, que é o terceiro maior partido ou o segundo maior partido, se quiserem ver, seja em termos de número de votos ou em termos de deputados. Portanto, existe sempre esse desequilíbrio, mas isso é algo que acredito eu, e espero eu que aconteça, que daqui uns tempos, seja meses, anos, o que for, acredito que irá mudar. É uma cultura que neste momento está muito enraizada em Portugal. Espero então que isso mude. Falando então em Nelson Vassalo, acredito que neste momento o caso esteja em julgamento, mas falando especificamente naquilo que é a minha opinião sobre o caso, eu acredito obviamente que foi... estas palavras são muito agressivas para o YouTube, espero que não aconteça nada com o vídeo, mas foi claramente uma tentativa daquilo que foi terminar a vida daquelas pessoas e portanto... o coquetel Molotov por acaso não acendeu, mas imaginei o que é estarem num grupo de pessoas, portanto estão rodeados de pessoas, portanto não conseguem fugir para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, estão completamente cercados e perto de vocês cai aquilo que é um coquetel Molotov com líquido inflamável e portanto se por acaso aquele coquetel Molotov tivesse acendido, poderia haver exatamente no meio de crianças, no meio de adultos, podia ter existido mesmo uma catástrofe. Imensas pessoas podiam ter ficado terrivelmente feridas. E isso é algo básico de ver no Código Civil, que tentativa de homicídio é efetivamente um crime e, portanto, é algo que terá de ser julgado pelas instâncias correspondentes efetivamente. Foi então este o vídeo, espero imenso que vocês tenham gostado, deem também a vossa opinião aí nos comentários, deem também uma olhada na descrição, que neste momento tem, por exemplo, um link de doações se quiserem apoiar o projeto de uma forma mais pessoal, mas acima de tudo, quero é que discutam de maneira saudável aí nos comentários, para podermos também ter um debate saudável aqui nesta plataforma, enfim, que é o YouTube. Um grande abraço e até uma próxima.